Existem muitas portas em todo o mundo que não têm chaves. Talvez você possa adivinhar como abri-las. O primeiro destino é... Ok, se você conseguir ler isso, tá de parabéns. Trata-se de um templo na Índia. O nome dele vem desta outra palavra comprida que pode ser traduzida como aquele que emerge da lótus. Este templo é um dos lugares mais populares e sagrados da Índia. É um dos 108 originários desta palavra e é de muito tempo atrás. Ele foi mencionado na literatura de Tamil no século VI. Avance para o nosso tempo. Em 2011, a Suprema Corte indiana decidiu documentar os objetos de valor do templo, pois foram informados de que o local poderia estar sendo usado indevidamente. Para isso, tiveram que abrir as portas que estavam fechadas havia séculos. As autoridades foram até lá e descobriram 6 enormes cofres secretos que continham tesouros inacreditáveis. Depois que as portas da câmara se abriram, foram encontrados pelo menos 22 bilhões de dólares em imagens de ouro, colares e moedas. Os funcionários também descobriram trajes cerimoniais e cascas de coco de ouro com joias. Além disso, viram grandes diamantes. No entanto, esse não é o nosso entendimento de grande. Algumas dessas pedras preciosas eram de enormes 110 quilates. Para se ter ideia, uma pequena estátua de ouro maciço da coleção pode valer cerca de 30 milhões de dólares. Depois que esse tesouro de conto de fadas foi descoberto, o templo foi equipado com detectores de metal, câmeras e outras precauções de segurança antes que os primeiros visitantes começassem a chegar. Agora, há muitos seguranças espalhados pelo templo, mas eles estão protegendo o tesouro ou há algo mais misterioso escondido atrás de suas portas? O templo tem 6 câmaras e os objetos de valor estão guardados lá. Essas salas são chamadas de câmaras de A a F. A equipe de expedição abriu 5 desses cofres com muito esforço. Mas o mais bizarro é que, apesar de todos os esforços envolvendo a tecnologia existente, a misteriosa câmara B ainda não foi aberta. Na lateral da porta, 2 cobras esculpidas dão as boas-vindas. A porta funciona como um portão. Você pode vê-la facilmente a olho nu, assim como as portas que levam a outras câmaras. Surpresa! Especialistas descobriram mais 2 atrás da primeira. A segunda é de madeira e a seguinte é de ferro. Estranhamente, a última porta estava lacrada. Ela também não tem nenhuma maneira de ser aberta, sem parafusos, alças, travas ou qualquer outra coisa. Até hoje, ninguém sabe o que tem dentro da câmara B. Algumas pessoas acreditam que abrir a porta contra a vontade dela pode liberar coisas inomináveis para o mundo. Outras dizem que a câmara B pode esconder um túnel. Pode não estar relacionado às razões acima, mas o Supremo Tribunal da Índia advertiu contra a abertura das portas da câmara B. Em 2010, o engenheiro francês David Crépy visitou Machu Picchu. Ele descobriu uma porta estranha encontrada em uma das construções principais. A porta ficava em um caminho estreito que nem os turistas e nem os arqueólogos usavam com muita frequência. David acreditava que o lugar era uma entrada que os incas haviam lacrado por algum motivo. Ele contatou arqueólogos e autoridades imediatamente, que prometeram começar a investigar a área em um futuro próximo e informá-los sobre sua descoberta potencial. Meses se passaram e David não recebeu nenhuma notícia. Nada de resposta aos seus e-mails e ligações. Em 2011, ele encontrou um artigo do explorador Thierry Jamin sobre o Peru e resolveu telefonar na hora descrevendo sua descoberta. Depois disso, Jamin e outros arqueólogos foram para Machu Picchu para investigar a porta secreta. Eles concluíram que a porta era de fato uma entrada lacrada pelos incas. Os pesquisadores confirmaram a existência de 2 entradas encontradas atrás da famosa porta. E também conseguiram a representação 3D de uma escada que leva à sala principal e à outra câmara. A análise revelou ainda várias cavidades, entre as quais se destacava uma grande sala quadrangular. Além disso, os georradares detectaram alguns metais, que podem ser objetos dourados e prateados. Jamin e sua equipe acreditam que este lugar seja uma câmara dos tempos pré-hispânicos e que a porta fora lacrada pelos incas para esconder algo importante. Talvez um tesouro enorme ou algo não menos precioso. Jamin também afirmou que encontrar esta câmara poderia levar à descoberta de um mausoléu. O explorador apresentou um pedido oficial às autoridades peruanas para abrir as câmaras. No entanto, nem a sua requisição e nem as demais de outros arqueólogos foram aprovadas até agora. As autoridades afirmam que a abertura dessa porta pode causar danos em outras partes do sítio arqueológico.
No entanto, o uso de uma câmera endoscópica confirmou a hipótese de que os blocos de pedra na entrada estão ali apenas para fechar a passagem e não para apoiar as estruturas internas da construção. Ninguém esperava uma tempestade tão forte. É muito perigoso velejar de volta à Terra devido às ondas altas e ventos. Mas de repente, você percebe uma pequena ilha verde nas proximidades. Você e seu amigo estão a cerca de 40 quilômetros da costa do Brasil, pescando, e não notaram as nuvens negras que escureciam o céu azul. Vocês estão se aproximando da ilha desconhecida e vem um barco da guarda costeira logo atrás. As pessoas estão gritando algo, mas não dá para entender as palavras devido aos trovões. Eles dizem que devemos ficar longe daquela ilha, disse seu amigo. Apesar do aviso, você ainda navega para lá, pois não vê outra opção. Ao redor da ilha, nota pedras afiadas saindo da água como facas no escuro. Agora você percebe o que a guarda costeira estava alertando, mas é tarde demais. Seu barco bate em uma rocha. O fundo é perfurado e a embarcação começa a afundar. A chuva e o vento estão cada vez mais fortes. Vocês dois caem no mar e vem a escuridão. Você acorda de manhã com o sol escaldante e a boca seca. Seu amigo e o barco naufragado estão por perto. Parece que você terá que esperar pelos socorristas. Agora, à luz do dia, é possível ver o quão perigosa é a costa da ilha. Está cercada por rochas e você tem sorte de ter sobrevivido. Sair daqui vai ser difícil. Você e seu companheiro decidem procurar cocos e bananas. Seu amigo vai até os destroços e pega um saco de remédios. Então, vocês dois saem da praia de areia e entram na selva densa. Alguns passos depois, ouve-se um assobio estranho. Você vê seu amigo. Seus olhos estão horrorizados. Arrepios percorrem sua coluna. Você sente algo vivo rastejando sob seus pés. São muitos. Você olha para baixo e percebe cobras rastejantes. Existem dezenas delas. Elas envolvem suas pernas, entram em árvores, estão por toda parte. Não se mexa, seu amigo diz. Acho que sei onde estamos. Você quer perguntar a ele, mas o medo tira sua voz. Ele lê no seu rosto e responde à pergunta. Estamos em um dos lugares mais perigosos da Terra, a Ilha da Queimada Grande, ou Ilha das Cobras. Estas não são apenas algumas cobras comuns. Se trata da jararaca ilhoa, um dos répteis mais venenosos do mundo. Você não a encontrará em nenhum outro lugar do planeta, exceto nesta Terra. Elas evoluíram aqui naturalmente, sem a intervenção de outras espécies de cobras. Seu veneno se tornou 5 vezes mais forte que o de víboras comuns. Elas são praticamente os únicos donos desta ilha. Em nenhum outro lugar do mundo você encontrará tamanha concentração de répteis rastejantes em um pedaço de terra tão pequeno. E agora, elas estão felizes por terem encontrado 2 grandes almoços. Há poucas chances de sobrevivência, mas você vai tentar. A primeira coisa que precisa fazer é sair do seu estado de pânico e encontrar uma vara grossa. Esta é a sua melhor ferramenta agora. Se você encontrar uma cobra venenosa, o melhor que pode fazer é recuar lentamente. Mas desta vez, elas são muitas. Elas são agressivas e famintas. Junto com seu amigo, você luta contra cobras com um bastão. Mas cada vez chegam mais delas. Uma cai de uma árvore em seu ombro e morde seu pescoço. O veneno instantaneamente entra em sua corrente sanguínea e afeta seus músculos. Parece que seu corpo está derretendo. Fica difícil se mover e seu pescoço incha. Seu amigo o carrega para dentro da selva. Aqui, entre as árvores, você nota um antigo farol. Sim, este edifício realmente se destaca aqui. Uma vez por ano, a guarda costeira o visita. Seu amigo arromba a porta e o coloca no chão. Você tem medo de não conseguir sobreviver à picada. Felizmente, seu amigo é médico. Ele injeta o remédio necessário e salva a sua vida. Você tem alguns minutos para descansar antes que surja mais perigo. Seu amigo lhe diz que cobras sui generis apareceram aqui há milhares de anos. Essa ilha era parte do continente brasileiro há muito tempo, mas inundações maciças a separaram do continente. Essa parte de terra foi separada de todo o mundo, o que ajudou na formação de um ecossistema único. As víboras que viviam aqui evoluíram para jararacas ilhoa. Elas rapidamente se tornaram os principais habitantes da ilha e destruíram todos os outros animais. Mas como conseguiram sobreviver sem comida, isoladas do mundo inteiro? Elas fizeram isso graças à natureza e à evolução. Essa ilha é um ponto de passagem para muitas aves.
Elas param aqui para descansar durante seus longos voos. Esses pássaros se tornam o banquete das cobras. Anteriormente, uma picada de cobra quase não prejudicava os pássaros. Eles ficavam assustados e voavam para longe, deixando a cobra sem comida. Mas ao longo dos anos de evolução, as donas da ilha desenvolveram um veneno tão potente que uma picada é suficiente para um pássaro nunca mais alçar voo. Há também uma lenda de que um pirata escondeu tesouros aqui muito tempo atrás. E para que ninguém jamais o encontrasse, ele trouxe cobras para guardar seu ouro. Claro, não há baús com moedas aqui, mas a ilha é atraente para os piratas modernos até hoje. As jararacas e lhoas são uma mercadoria cara, então pessoas más costumam visitar esse lugar para caçar os répteis. É por isso que a guarda costeira está sempre de plantão na ilha. As pessoas estão proibidas de visitar este lugar, e mesmo que alguém consiga passar pelos guardas, terá que enfrentar as rochas. Apenas biólogos e cientistas têm permissão para estudar a fauna local. A primeira regra é não entrar em pânico, o guia diz. Ele entrega uma roupa grossa para o Marcos. O clima está escaldante e a roupa parece ser quente demais. Você não conseguirá sem ela, ele pontua. Então Marcos veste o macacão e sente calafrios por todo o corpo. Por que ele é tão frio? O guia explica que a roupa é feita com tecido especial de resfriamento e impedirá a hipertermia dentro da caverna. Ele dá um tanque de oxigênio e uma máscara. Vamos mergulhar? O Marcos pergunta. Não, mas seus pulmões podem se encher de água se você não usá-lo. Os joelhos do Marcos estão trêmulos de medo, mas agora não dá mais tempo de desistir. Seja bem-vindo a uma das cavernas mais perigosas do planeta, o guia diz, enquanto entra no espaço escuro que fica no pé de uma montanha. Este lugar é chamado de Caverna dos Cristais e fica no México. O magma vazou ali, proveniente das profundezas do nosso planeta 26 milhões de anos atrás. Ele vinha e resfriava muitas vezes. Havia tanto que acabou formando uma montanha. E junto com o magma, uma água rica em minerais chegou também. Ela passou por túneis de rochas e formou uma caverna debaixo da montanha. Aí uma coisa estranha surgiu nessas águas quentes. Algo que parece ser de outro planeta. O Marcos está descendo pela corda, iluminando a escuridão sem fundo com uma lanterna. O ar se torna quente e pesado. Partículas microscópicas de água estão pairando no ar. Junto com o guia, o Marcos desce 300 metros. Isso é mais que a altura do edifício Empire State, nos Estados Unidos. A temperatura do ar sobe. A sensação é de que estão chegando perto do núcleo da Terra. Por fim, a descida acaba e eles saltam em solo firme. O guia coloca uma máscara de oxigênio e diz ao Marcos para fazer o mesmo. Você não consegue respirar sem ela neste ar úmido e ácido. Seus pulmões podem se encher de água, causando consequências desastrosas. Para o visitante, o ar dali se parece com uma névoa grossa. A temperatura chega a 58 graus. Isso é mais quente que os desertos mais escaldantes do mundo. O Marcos ilumina o próprio caminho e vê uma coisa grande, branca e brilhante. É um feixe enorme de cristal que brota do chão e quase alcança o teto. A caverna toda é cheia dessas coisas grandes. Elas esticam para direções diferentes e descansam no teto e nas paredes. Em alguns locais bloqueiam um caminho e em outros servem como pontes. O Marcos sobe em um dos cristais e caminha sobre ele. O guia explica que cada coluna é feita de gesso, aquela substância usada em construções para fazer revestimentos e paredes. O Marcos toca na superfície dura de um dos cristais. Parece até que alguma civilização antiga é que construiu aquele cenário. O guia diz que tudo dentro da caverna é natural. O lugar foi descoberto por 2 mineradores no ano de 2000. Desde então, os cientistas vêm conduzindo pesquisas ali e descobriram que alguns cristais têm 500 mil anos. No local, também é possível encontrar um dos maiores cristais naturais do mundo, um feixe de aproximadamente 11 metros de comprimento e 55 toneladas. O lugar já foi cheio de água rica em sulfato de cálcio, elemento capaz de formar minerais, e onde prevalece uma variedade de gesso sem cor. A água e o ar quente ajudaram a formar os cristais. A umidade e a temperatura não mudaram com o passar dos séculos, então as colunas continuam a crescer até hoje. Este local é fascinante. O Marcos quer ficar mais tempo para explorar, mas infelizmente é perigoso. Eles podem se perder ou escorregar nas rochas de gesso. Além disso, já estão ficando sem oxigênio, então precisam voltar à superfície. Quando saem da caverna, encontram a polícia. Acontece que os turistas estão proibidos de entrar ali. Até os cientistas precisam de uma autorização especial para ir lá. E não é à toa. Trata-se de um dos locais mais perigosos da Terra. O Marcos e o guia pagam uma multa e deixam o México. A próxima parada é a Itália. Ainda bem que você trouxe uma boa câmera, o guia diz. Esta é uma das cavernas mais fascinantes do mundo. É preciso um bom equipamento para capturar toda esta beleza. Os dois estão dentro de um pequeno barco, navegando ao longo da costa da ilha de Capri, na Itália. Por sorte, não haverá nenhum perigo desta vez.
A dupla se aproxima de uma pequena fenda dentro da montanha. Esta é a entrada para a Gruta Azul. O buraco é tão pequeno que só um barco por vez consegue passar por ele. O Marcos e o guia entram em outra dimensão. A caverna é cheia de água. As paredes estão brilhando com uma luz azul vinda das profundezas do lago. O Marcos fotografa tudo e percebe que a entrada pela qual passaram brilha com uma luz branca. São os raios de sol iluminando o lugar quando entram nele. Tem outro buraco debaixo d'água. A luz solar penetra, enchendo o lago com uma espécie de flor brilhante. Mas é hora de seguir viagem. A próxima parada é na Nova Zelândia. Eles chegam na Ilha Norte. Há um local nas profundezas do subterrâneo com cavernas complexas e sinuosas, que surgiram cerca de 30 milhões de anos atrás. A dupla se aproxima da entrada para a caverna escura. O Marcos liga a lanterna. Desliga isso, o guia diz. Você não vai precisar lá dentro? Eles entram. O Marcos fica boquiaberto de tanta surpresa. O lugar todo está cheio de lanternas. São criaturas vivas, vagalumes que emitem uma luz azul. E a sensação é a de estar em outro planeta. A entrada é controlada, para não prejudicar os vagalumes. Cientistas usam equipamentos automatizados para monitorar o local, medindo a temperatura e o nível de dióxido de carbono necessário para manter a vida dos insetos brilhantes. Se muitas pessoas entrassem, o nível de dióxido de carbono aumentaria. O tempo de visita também é limitado. Então, pedem que a dupla saia dali. Agora vamos ver uma coisa assombrosa, o guia diz. Está preparado? A próxima parada é na Califórnia. O lugar se chama Morning Caverns. A caverna parece comum vista por fora, mas o guia parece um pouco apreensivo e temeroso. Eles prendem a corda no cinto e começam a longa descida. O fundo fica 50 metros abaixo da superfície, altura de um prédio de 15 andares. Não parece tão grande comparado à caverna de cristal. À medida que se desce, o frio e a escuridão aumentam. Em determinado ponto, todos os sons lá de cima desaparecem. Eles começam a afundar lentamente em um silêncio sem igual. O que é isso? O Marcos pergunta assustado. Acho que ouvi a voz de alguém aí embaixo. O guia coloca o dedo sobre a boca, fazendo o sinal para ficarem calados. Um gemido humano alto e prolongado vem das profundezas da escuridão. Nos primeiros segundos, o Marcos congela. Depois, sobe rapidinho pela corda. O guia ri da cara dele. Os dois escutam mais um gemido. O Marcos sai da caverna e puxa a corda do companheiro para tirá-lo de lá também. Vamos dar uma olhada em uma cidade interessante cercada por montanhas e bosques no norte do estado de Nova York. Este lugar fica em um grande lago e a cidade se chama Lake George. As pessoas gostam de ir para lá pescar, passear de barco e fazer outras atividades aquáticas. É possível encontrar muitos pescadores, atletas e um homem gritando parado na orla. Lake George é um dos lugares mais populares da parte norte. Só um minuto. O quê? Um homem gritando? O que isso significa? Sim, as pessoas vão para a costa, olham para o lago e para as montanhas e simplesmente gritam alto. Parece muito estranho vendo de fora. Aqui está o jovem gritando. Então, ele sai e uma garota para no lugar dele. Ela começa a gritar também, então oferece para você fazer o mesmo. Ok, você chega ao local onde ela estava, vira-se para a água e grita. Uau! O som da sua voz ecoa. É como se a onda sonora passasse por um megafone gigante. Seu grito parece distorcido. É inacreditável. Você se aproxima da orla e começa a gritar novamente. Mas desta vez, a magia se foi. Agora é só o seu grito habitual. Então volta para aquele ponto e ali está o som do seu grito aumentando novamente com um eco. Mas como isso acontece? Olhe onde está parado, a garota diz. Você está parado em uma plataforma redonda de concreto com uma imagem de uma bússola gravada. Bem ali, há um mapa azul do lago. No centro desse desenho, duas linhas se cruzam e formam um X. Quem ficar neste exato local e gritar em direção ao lago, ouvirá o eco incrível da própria voz. É como se o grito estivesse voltando de outra dimensão. Mas o mais empolgante é que as pessoas que estão por perto não ouvem. Elas veem apenas alguém gritando com uma voz comum. Só é possível ouvir o eco neste ponto X. Os cientistas ainda não conseguiram explicar esse fenômeno acústico ou descobrir o motivo desse comportamento das ondas sonoras. Tudo que eles têm são suposições e teorias. A plataforma de concreto é cercada por uma pequena parede curvada na beira do lago. Algumas pessoas pensam que a voz ressoa dela e cria esse efeito sonoro. Muitos lugares têm paredes semicirculares semelhantes, mas não fazem esse efeito de acústica. Outra teoria diz que as montanhas e a água, de alguma forma, criam o efeito do eco. Há também uma antiga lenda que diz que uma criatura mágica apareceu no local.
Ela gritou para a água e sua sabedoria ecoou por todo o lago desde então. Eu ainda acho que o som ressoa na parede, mas vamos em frente. Temos mais lugares para ir. O próximo local incrível que vamos visitar fica na Califórnia. Bem-vindo ao Lago Berryessa. Basta ficar na praia e assistir. Tudo parece normal. A natureza linda, a água limpa e calma, mas há um enorme buraco profundo neste lago, no qual milhões de metros cúbicos de água derramam por segundo. Mas não se preocupe, isso não é uma anomalia natural ou um túnel para o submundo. É o Glory Hole, ou Buraco da Glória em português, e feito por pessoas. O Berryessa fica na área onde era a cidade agrícola de Monticello. No século passado, as pessoas construíram uma barragem ao lado dele. Durante as chuvas, o nível da água subiu e transbordou além das margens da represa. Para resolver esse problema, os engenheiros construíram um grande buraco. Para se ter uma ideia de como ele é grande, imagine uma formiga parada na beira da sua banheira com água correndo pelo ralo. O Glory Hole é tão grande para você quanto o buraco do ralo seria para a formiga. A água passa por um longo túnel horizontal e corre para a baía mais próxima. O Glory Hole é uma atração local e um lugar famoso para os turistas. Agora vamos para a região do Caribe e outro local fascinante. Aqui, nesse mar azul claro, há um lago único em uma dessas ilhas dos sonhos. Todo o território parece uma gigantesca plataforma de concreto. Mas não nade nele. O vapor emana da superfície da água por causa das altas temperaturas. Quase todo o líquido aqui é asfalto líquido. O Lago Pitt é o maior depósito de asfalto do mundo. Sua profundidade é de 75 metros, o que significa que um Boeing de passageiros pode caber ali na posição vertical. Os cientistas ainda não estudaram o Pitt completamente. Eles acham que há uma falha na crosta terrestre embaixo dele. Gases naturais e petróleo passam por essa fenda e se misturam com a água. Então, todo esse líquido passa por muitas reações químicas e se transforma em asfalto. O lago contém cerca de 10 milhões de toneladas de material quente, de acordo com estimativas aproximadas. Teoricamente, nenhuma vida pode existir em tais condições, mas os cientistas descobriram uma colônia de micróbios lá. Isso significa que a vida fora do nosso planeta pode existir. Titã, a maior lua de Saturno, tem muitos lagos de hidrocarbonetos em sua superfície, parecidos com o Pitt. E se as formas de vida mais simples podem existir aqui, no lago de asfalto, elas também podem sobreviver em Titã. Nosso próximo lago incomum está em um lugar bastante inesperado, na região mais seca da Terra. E não são dunas quentes e planícies sem vida. Um deserto não é um lugar de calor e areia, mas sim de ausência de vida. Esta região fica na Antártida. Uma área seca não é onde está quente, mas onde quase não há precipitação. Um deserto não é um lugar de calor e areia, mas sim de ausência de vida. Algumas áreas da Antártida atendem a esses dois critérios. É tão frio aqui que uma xícara de chá pode congelar em 1 minuto. Mas o lago que queremos ver não congela. Embora nem seja um lago em razão de seu tamanho minúsculo e profundidade de alguns centímetros. Ela parece com uma grande poça gelada. Não congela porque a Lagoa Dom Juan é um dos reservatórios mais salgados do planeta. O sal impede que a água se transforme em gelo. Mas o mais interessante é a origem dela.